E agora o assunto é a produção de mel. A Elaine tem para você uma entrevista. É isso mesmo, Antônio. A gente vai falar agora sobre o mel do Pantanal, que desde março de 2015 integra o time de produtos nacionais com certificação de indicação geográfica, registrado e emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essa é a primeira IG, identificação geográfica de uma região produtora de mel e também a primeira do Centro-Oeste brasileiro. E a apicultura é o assunto do Bom Dia Entrevista de hoje. Para falar sobre o avanço da apicultura no estado de Mato Grosso do Sul e também as diferenciações do mel do Pantanal, eu recebo em nossos estúdios o pesquisador da Embrapa Pantanal, localizado aqui em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul, o pesquisador Vanderlei Donizete Acácio dos Reis. Bem-vindo ao nosso programa, Vanderlei. Obrigado, bom dia, Elaine, bom dia a todos. Então vamos tirar a dúvida de muitos produtores, todo o Brasil sintonizado nesse momento. Quais são as características do mel do Pantanal? A gente aproveita aqui, trouxemos aqui até um exemplo, já para tirar até um mito, né? Sim. Porque o mel do Pantanal tem muito produtor, não sei se é o seu caso, que acredita que o mel do Pantanal é escuro e não é verdade não, né, Vanderlei? Não é. Quando eu cheguei lá tinha vários mitos, um que era que o mel do Pantanal era só produzido do tipo escuro, não é verdadeiro. Nós temos um exemplo aqui de um mel bastante claro, né, de uma cor bastante interessante para o consumo, que é muito demandado, méis claros também, e outro que o mel fermentava, que o mel não tinha qualidade. Isso fizemos pesquisas e comprovamos que não é verdadeiro. Inclusive, esses dois tipos de méis são produzidos na mesma região, em épocas do ano diferentes, ou seja, é um indicativo da biodiversidade do Pantanal, e tudo é igual, a espécie da abelha, a abelha africanizada, o manejo, tudo só muda a época do ano. Esse, por exemplo, é produzido aqui na época da primavera. Vamos ver se a gente e este aqui é produzido no verão. Então são dois tipos de méis com cores diferentes, sabores. Como você tem outros produtos, por exemplo, vinho, né? Um exemplo bastante comum, que tem vinho branco, vinho tinto. Aqui nós temos dois tipos de méis também, bastante interessantes, com características e nichos de mercados muito específicos. Então, reforçando, na mesma época, no mesmo local e também com as mesmas abelhas. Sim, só a época do ano que muda. A época do ano é o diferencial desses dois tipos de méis. Por isso que é o mais escuro e o mais claro. Esse, por exemplo, o mais escuro, com licença, ele é indicado para pessoas que têm anemia, porque ele tem uma quantidade de minerais muito maior do que o outro. A diferença também, esse mais escuro é mais encorpado e o mais claro é um mel mais suave. Então, é bom o consumidor saber essas características e, óbvio, provar e escolher. E a florada também influencia? Sim, a florada. Aqui é o grande diferencial. Todos esses tipos de méis produzidos são multiflorais, a grande maioria, e floradas silvestres, diferentemente de outras regiões onde a apicultura está cada vez mais vinculada ao aproveitamento de espécies vegetais que estão em cultivos agrícolas ou então na silvicultura, por exemplo, a floresta de eucalipto, né? Ou então grandes pomares de citros, maçãs e outras espécies. No Pantanal predomina ainda a grande cobertura vegetal original, então é o bioma brasileiro com maior grau de conservação. Então, e a apicultura pode contribuir, tem contribuído também para a preservação e manter esse bioma com um nível elevado de preservação, de conservação. Então ele tem um grande potencial produtivo, Vanderlei? Sim, grande potencial. É uma das regiões no mundo ainda que tem potencial para ser expandido em larga escala e um produto que é muito próximo do orgânico ou sistemas muito parecidos com agroecológicos. Óbvio, para ele receber essas denominações, ele tem que passar por processos, protocolos, né, de certificação, mas é uma grande diferenciação desse tipo de mel. E Vanderlei, só para a gente poder aproveitar melhor, tem um selo de identificação geográfica, foi o primeiro aqui da região Centro-Oeste? Sim, há 2 anos, ontem inclusive houve uma reunião do conselho que faz essa gestão. O caderno de normas de produção está na página da Embrapa, né, para todos os interessados, e o conselho do qual a Embrapa Pantanal e outros parceiros fazem parte deve disponibilizar o estatuto também
para a produção. Então, ter todo esse protocolo produtivo de uma maneira bastante acessível, transparente, e caso haja qualquer dúvida, além da IG ou outras questões, encaminhar para o serviço de atendimento ao cidadão da Embrapa Pantanal, ou então fazer via SAC, né, serviço e-mail, mensagem eletrônica, ou através do telefone 67-3234-5800. 67-3234-5800. Falar com Rosângela, ou quem atender também anota e transfere, se eu não estiver lá na unidade, que eu viajo, tem outros compromissos também, no Pantanal e fora. Então, a colega lá da Embrapa Pantanal que atender vai anotar o contato e, assim que possível, eu retomo, fazendo todos esses esclarecimentos, além da parte da IG, dos tipos de MEs, calendário floral e outras características, porque a apicultura teve vários casos de insucesso, que eles simplesmente replicaram os pacotes tecnológicos de outras regiões do Brasil. E cada região tem um diferencial. Tem seu diferencial, suas peculiaridades, suas vantagens e suas limitações, e os produtores também têm que saber isso. Ter todo esse rol de informações, né? E a Embrapa Pantanal já tem vários materiais com todas essas informações disponíveis gratuitamente para consulta, download, cópia, tudo mais. Então isso já tem um arcabouço, né, de informações técnicas bastante robusto. Tá certo. Olha, aqui o tempo passa voando, mas grata pelos esclarecimentos, porque eu tenho certeza que tem muito produtor que acredita que quando fala mel do Pantanal, pensa que ele é só o escuro, e não é só isso. Não. A gente tem aqui a prova viva, né? Sim. O resultado aí mostrando a biodiversidade aqui do estado sul-mato-grossense, do Pantanal. Sim. Isso mesmo. Muito bacana. Eu falei aqui com o pesquisador da Embrapa de Corumbá, Embrapa Pantanal, o Vanderlei Donizete Acácio dos Reis, que veio aqui, veio especialmente de Corumbá para algumas reuniões e aproveitou e veio aqui no Bom Dia Produtor para passar esses esclarecimentos para você que trabalha com apicultura. Muito obrigada, Vanderlei. Retorne com mais novidades para a gente sempre que vier para cá. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição tanto de vocês como todos os telespectadores também.